Olá pessoal, meu nome é Sidney e esse é o primeiro vídeo que eu faço da Universal Tiberiana. Shalom e um grande abraço para todos. Bem, vamos começar esse vídeo agradecendo a cultura judaica por trazer conhecimento ao mundo e por possibilitar que a gente tenha liberdade de pensamento e de opiniões. A cultura judaica é uma das maiores culturas do mundo e graças a ela nós tivemos o que conhecemos hoje como cristianismo. Exatamente. Desde os essênios, que é a tradição judaica que passou para nós tivemos o mestre da justiça, o grande Yahshua, que veio a trazer sabedoria ao mundo. Mas como a cultura judaica alcançou o mundo, como a gente conhece? O mundo greco-romano se abriu à cultura judaica lá pelo primeiro século antes de Cristo, quando Pompeu se fixou na região que seria a região da Palestina. Então os judeus entraram em Roma e lá se estabeleceram. E na época de César, na época de Gaio Júlio César, o tirano, aquele que recebeu a tirania do Senado, o grande general, se estabeleceu lá e tinha em torno de 25 mil seguidores do judaísmo. Existia mais judeus em Roma do que na própria Judéia, em uma única cidade. Por exemplo, Jerusalém comportava em torno de umas 20 mil pessoas, chegava a 50 mil na época de tabernáculos, mas as pessoas ficavam fora da cidade-templo, que era também uma cidade-estado. Lá se desenvolveram e mostraram a cultura judaica que estava se helenizando. Posteriormente, eles apoiaram os governos dos Césares na região e eles tinham influência de ir e vir dentro do próprio império, fazendo audiência com imperadores que também apoiavam e enriqueciam Jerusalém, a cidade-templo. O César, isso em Antiguidade Judaica, na Guerra dos Judeus, vocês veem Flávio José falando da influência que tinha junto aos imperadores. E de um dado período do tempo, chegou a Judéia a ser mais rica que a própria Roma. E durante o período do fracasso de Roma, Roma caiu. Sim, caiu até por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho. Roma acaba caindo num período chamado o Ano dos Quatro Césares, o ano de 69 da Era Comum. Após a morte, em 68, de Nero, que se suicida e pede para o seu serviçal arrancar-lhe a vida, e diz: esse mundo perde um grande artista. Vocês têm desde Galba, que tinha sido escolhido para o Senado para tomar o lugar de Nero. Você tem uma sucessão de tomadas de poder em Roma. Galba cai, sobe ao poder Otão. Otão cai, sobe ao poder Vitélio. E você tem a família de Vespasiano, de Tito, Flávio, Sabino, Vespasiano, morando em Roma, e era uma família influente, por ser Vespasiano, era um Sabino. Sim, os Sabinos eram um dos povos formadores de Roma. E, durante o governo de Nero, Sabino tinha sido punido, tinha sido mandado como emissário para a Palestina, para incursões o que havia acontecido lá. Nesse período, Roma caiu nas mãos de pessoas que não tiveram escrúpulos, entre elas o pior de todos, Vitélio, que contava com a ajuda dos povos germânicos e que invadiram Roma.
Os povos germânicos dominaram Roma e fizeram o que queriam com Roma. Vitélio, o glutão, enquanto o povo passava necessidade, passava fome, o que ele queria? Vinho, comida e mulheres. O povo passando fome e o glutão com vinho, comida, se fartando em cima da miséria do povo e mulheres. O glutão. O que ele faz? Ele vendo o perigo que representava Vespasiano, ele mata Sabino, irmão de Vespasiano, dentro do símbolo maior de Roma, o Capitólio. Incendeia o Capitólio. Domiciliano foge, disfarçado de sacerdote do templo de Isis. Só que uma coisa, o culto a Isis era feito por mulheres. Então ele saiu disfarçado de sacerdote de Isis, se sacerdotisa. Ulalá. Então ele foge e se encontra com as tropas do seu pai. E é declarado César. Sim, César. Vocês têm o símbolo da juventude, o mestre da juventude. Um homem criado para ser senador romano, fugindo e se escondendo do glutão. Nesse período Roma cai em desgraça, e de suas cinzas um novo povo surge, graças a um homem. Vespasiano? Não! Tibério, Júlio, Alexandre, o imperador, o homem verdadeiro imperador, o homem que tinha posição de império na cidade de Alexandria, o homem que tinha a boca de Roma em suas mãos, escolheria quem comeria ou não. Sobrinho de Filon de Alexandria, o homem forte do império. Primeiro oferece o império para o governador da Síria, que rejeita. Medroso, covarde. Depois oferece ao grande general Tito, Flávio, Sabino Vespasiano, que o aceita, após convencer suas tropas judaico-helenizadas de que Vespasiano era o mestre da justiça, previsto nas tábuas de Qumran, previsto na cultura essênia. Era o enviado de Demiurgo. Sim, o construtor sagrado do universo. Vespasiano era Melquisedeque, o rei justo. Sim, o rei justo, previsto pelos essênios. Tibério consagra Vespasiano César, habemos César. E Vespasiano, o Messias de Roma, o Salvador de Roma, apoiado por sua legião de judeus, invadem Roma. Sim, Roma é invadido pelos judeus. Leva Vitélio, como um porco que ele é, com a espada em seu pescoço para mostrar sua cara de vergonha. Esse homem ainda foge, tenta fugir semi-despido, semi-nu. As pessoas não, quem era Vitélio? As pessoas não conheciam aquele porco imundo. E o leva pelas ruas de Roma, que é atingido com uvas, com uvas e alimentos podres, com merda ele é atingido, com lama ele passa. Os agridem com pedras, com paus, e aquele porco é enforcado, morto e jogado no rio, para não ter para que aquela merda não tivesse nenhum enterro decente. E assim chega o fim, onde o César, apoiado por Tibério, Júlio, Alexandre, o grande imperador do Oriente, o imperador de fato, e os judeus
acabam reconstruindo Roma, a nova Jerusalém. Exato. E os judeus insurgentes, enquanto isso, brigavam como cães para ver quem dominava a Terra Santa. Como uma grande prostituta. Jerusalém que se farta do sangue dos inocentes acaba caindo sob o poder do Filho. O Filho, com o poder santo de Roma, Tito, Flávio, César, Vespasiano, e com o poder também do grande Tibério, Júlio César, invadem Jerusalém, cercam Jerusalém e depois de dias e dias e dias tomam a cidade santa, mas não impede que os romanos a destruam, porque viram muita desgraça. Mãe devorando o próprio filho pela fome. A fome destruiu o povo. Sicários e zelotes que ali estavam transformam seu povo em farrapos humanos, que acabam se devorando a si próprio pela fome. Milhares são jogados pela rua. Milhares padecem sobre a fome para manter sicários, zelotes e idumeus que ali estavam, resistindo ao poder salvador de Roma e seus judeus que estavam no seu exército. O exército judaizado de Tito, Flávio, César, Vespasiano. Nosso querido Tito invade e toma Jerusalém e acaba com as desgraças daqueles malditos, daqueles malvados que ainda tentam fugir e fogem, tentam fugir, mas não conseguem. E Simão, o zelote, ele se esconde, mas ele é pego. Ele tenta fazer um ajuste de conta, mas não é perdoado. É levado para Roma. E lá em Roma, ele é morto durante o triunfo dos Flavianos, salvadores da Judéia, salvadores de Roma, reconstrói Roma do progresso da humanidade, graças aos apoios dos judeus, dos nossos terapeutas, que estavam no exército de Tibério e no exército de Vespasiano e Tito. E assim agradecemos a Judéia por ter reconstituído uma nação, a nação romana, o grande império da justiça daquela época. Um grande abraço a todos. Shalom.